só para lembrar, né, que temos uma biblioteca que está em funcionamento, então a gente... Embaixo. Eu falo mais alto. A nossa biblioteca está funcionando, temos livros para doação e nós temos sempre que estar melhorando, nos aperfeiçoando, e o estudo é uma das escadinhas dos degraus para isso, né? Vou sortear um livrinho para incentivar vocês a leitura e depois o Sr. Nelson vai fazer a prece para preparar ainda mais o ambiente para a palestra do Ronaldo, que o tema hoje é Despertai, ó tu que dormes, né? Então vocês vão despertar, vão estudar, ler um pouquinho e vamos caminhar mais um degrauzinho, mais um passinho para a sua evolução, para a nossa evolução, né? Não de todos nós. Então vamos pela carteirinha de passe. Fala um número até 30. 27. Quem é 27? Bom estudo. Seu Nelson, obrigada. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Estamos essa noite reunidos como irmãos em fraternidade, irmãos em Cristo. Então, nesse momento, abramos os nossos corações com um sentimento elevado ao Divino Salvador, para que Ele derrame sobre nós as suas graças, as suas bênçãos, que possamos ter uma noite calma, tranquila e serena, pegando a mensagem do nosso irmão Ronaldo, que essa noite nos traz, como ensinamento de vida, para que possamos, como os cristãos, colocá-los em prática na nossa vida. Então, que Jesus abençoe essa noite, que Ele nos ilumine, e os irmãos espirituais, trabalhadores dessa casa, também possam derramar sobre nós a vossa graça e que tenhamos uma boa noite. Obrigado a todos. Ronaldo, é com você. Alô? Boa noite a todos. Boa noite. Com muita alegria e com renovada satisfação que retornamos aqui ao nosso lar, para dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas limitações, refletirmos um pouquinho mais sobre os princípios espíritas que norteiam as nossas existências, na direção do nosso cumprimento com o Evangelho, na tarefa constante de nos reaproximarmos do Mestre Jesus. O que nós trazemos hoje não é um conteúdo original ou novidadesco. Talvez em outras oportunidades nós tenhamos já apresentado esse tema aqui, mas como nós ainda, a grande maioria de nós, estamos ainda em consciência de sono diante do Evangelho, a oportunidade se faz presente para renovarmos o nosso tema na tentativa, mais uma vez, de despertarmos com Jesus. Conta-se que em um determinado vilarejo, um peregrino adentrava, e conforme ele foi avançando os logradouros, que era de costume para a época, havia um cemitério na entrada da cidade. A nossa própria cidade, por exemplo, tem essa característica. Quando você entrava na direção de Ribeirão Preto para cá, o cemitério ficava logo na entrada, ou no final da cidade, se preferirem. E era assim que esse viajor foi conhecendo aquela pequena cidade, aquele vilarejo. E porque aquele local não tinha muros, algo de muito peculiar lhe chamou a atenção em as sepulturas.
ele via lá, fulano de tal, 4 anos de idade. Beltrano, 8 anos. Ciclano, 10 anos. E aquilo foi lhe intrigando. Ele falou, mas meu Deus, nessa cidade só desencarnam crianças. Conforme ele avançou, ele encontrou um agricultor que estava ali com a sua enxada trabalhando o arado. E ele perguntou, meu amigo, posso tirar uma dúvida? O senhor mora aqui? Sim, moro. O senhor pode me tirar uma dúvida? Uma outra dúvida? Claro. Nesse lugar, só desencarnam crianças? Só moram crianças? Ele não. De modo algum. Aqui moram pessoas em todas as cidades, nós temos crianças, sim. Mas nós temos pessoas adultas, adolescentes, aqueles já na idade melhor. E aí o forasteiro disse, então não entendo. O que o senhor entende? Acabei de passar pelo cemitério de vocês. E lá eu percebi que nas sepulturas estava o nome de algumas pessoas. 4 anos, 5 anos, 8 anos, 11 anos, 10 anos. Não entendo. Então aquele homem simples disse, agora compreendo a sua dúvida. É que aqui, meu amigo, nesse lugar, nós colocamos na lápide o tempo que as pessoas passaram na vida despertos consciencialmente. Alguns 4 anos, outros 6, 8, 10, 11. Joana de Ângeles Espírito, através de Valdo Franco, faz menção a este assunto, lembrando a conhecida passagem onde Jesus subiu para o Jardim das Oliveiras e dali ele não sairia em liberdade. A malta romana chegaria acompanhada de Judas, o discípulo fragilizado. Mas como nós sabemos, após a última ceia, o Senhor dos Espíritos se recolheu em oração profunda e acompanhado de Pedro, João e Tiago, pediu para estes que orassem enquanto ele orava. E como nós sabemos, por mais de uma vez, Jesus voltou-se para os discípulos e eles estavam dormindo. Então Joana faz uma comparação com a humanidade contemporânea, nós hoje, com essa passagem. Porque embora nós tenhamos mais de 2000 anos de cristianismo, da vinda do Cristo, temos esse ano 165 anos de doutrina espírita, mas nós estamos ainda em consciência de sono. Em conversa recente com meu amigo querido Arthur Valadares, eu dizia a ele, Arthur, alguma coisa há de diferente entre nós que dizemos amar a Jesus, porque sem sombra de dúvidas, de algum modo nós amamos ao Cristo. Ainda que de uma maneira adolescente, ainda palavras de Joana de Ângeles. Joana diz que todos somos, no cristianismo, adolescentes. Por quê? Porque o adolescente é muito birrento, subversivo, não aceita, acha que pode sugerir ao Cristo aquilo que é de melhor para a sua própria vida. Quando Emmanuel nos ensina, através de Chico Xavier, que somente Jesus tem condições de traçar destinos à criatura humana. Mas nós achamos que nós podemos sugerir a Jesus aquilo que é melhor para a nossa vida. Então Joana diz que nós temos essa característica adolescente. E eu dizia então ao Arthur, o que há de tão
diferente entre nós e os cristãos primitivos. Porque se nós olharmos para aquelas mulheres e homens que se decidiam por Jesus nos primeiros tempos, nos primeiros séculos, até o século III principalmente, aquelas pessoas simbolizavam aquele trabalhador da parábola que tomava chá e não olhava mais para trás, no sentido de nunca mais serem os mesmos. Se decidiam por Jesus e iam até o final. Quem conhece a obra magistral Paulo e Estevão, e aqui vai a nossa opinião pessoal, não que isso seja muito significante, não é? Paulo e Estevão, ao nosso olhar, têm proporções divinas. As informações que ali se encontram. É o cristianismo mais puro, mais primitivo do primeiro século. Essa informação e essa opinião, agora sim, de um espírito muito conceituado. Ivone do Amaral Pereira, médium. Dona Ivone disse em as suas obras, Recordações da Mediunidade, que Paulo e Estevão, após as obras básicas, ela considerava esta obra mais importante trazida pelo mundo maior aos encarnados. Tamanha a sua magnitude. Quem leu Paulo e Estevão percebe ali a fibra daqueles primeiros cristãos. Estevão, logo no primeiro capítulo, vê o pai alvejado pelos romanos em plena rua. Apanhou na ida e apanhou na volta. Apanhou primeiro porque não cumprimentou, e na volta ele decidiu cumprimentar, apanhou de novo. E nós não vemos naquele instante Estevão ou Abigail, ainda uma criança praticamente, 15 para 16 anos, se revoltarem com aquela situação. Nós, por muito menos, meu Deus, vou lá, vou tirar essa satisfação agora. Quem é essa pessoa para bater no meu pai? Que mãe que nunca foi na escola para discutir com a professora porque puxou o cabelo do filho, ou que o amiguinho mordeu e a professora não fez nada? Ou estou errado? Nós somos assim. Então há algo de diferente. Não que a nossa postura de buscar a justiça esteja errada. Não é isso que nós estamos querendo dizer. Estamos falando da nossa pacificidade. Não é passividade, não. Pacificidade. Pacíficos. Não nos envolvemos com a cólera, com a raiva. Nós ainda sentimos. E é natural. Porque ainda somos humanos. Quando formos espíritos purificados, já não sentiremos mais esse tipo de sentimento. Mas Allan Kardec também definiu que não são os bons espíritas esses que já não sentem mais essas coisas. Lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo este, Sede Perfeitos, não é isso? O item dos bons espíritas, Allan Kardec fala que o bom espírita é aquele que luta para vencer as suas más inclinações, se esforça para isso. Mas para lutar contra as más inclinações, nós precisamos identificá-las. Por isso a importância daquela resposta para a questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou: qual o meio mais eficaz que encontra o homem, espírito humanizado, para vencer as suas más inclinações? E os benfeitores responderam: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Mas ainda assim, após tanto tempo de doutrina espírita, nós olhamos para nós mesmos e me coloco nesta posição. Porque nós levantamos entre angústia e dormimos ombreados com a aflição de percebermos que ainda não somos verdadeiramente fiéis ao Evangelho. Quando nós paramos, por exemplo, para analisar o nosso dia, naquela proposta agostiniana, de Santo Agostinho, não é? De avaliarmos o nosso dia e retemperarmos tudo aquilo que fizemos. Quantas vezes nós percebemos fragilidades, reincidência no erro,
Está aí uma situação que nós também precisamos pensar. Raul Teixeira nos ajuda nesse pensamento. Entre despertar e para a sinceridade, nós temos muitas vezes algumas fragilidades com relação ao nosso próprio comportamento. Fazendo consciência de culpa. Meu Deus, eu errei. Não devia ter errado. Mas geralmente o problema não é ter errado. É que o nosso orgulho nos chama a atenção porque os outros ficarão sabendo que nós erramos. Então nós não admitimos errar, mas todos nós erramos. É natural. Ainda ontem, estando lá no Francisco de Assis, a nosso querido companheiro, um dos frequentadores, né, Roberto Bittencourt, lá eu dizia, ser servidor público municipal há 20 anos não é fácil, não. Lá nós já nos permitimos, muitas vezes, ser enérgico. Não grosseiro, mas enérgico. Isso teve que acontecer algumas vezes. Mas não poucas vezes nós refletimos, será que poderia ter sido diferente aquele atendimento? Será que nós poderíamos ter falado de maneira mais melíflua, sem ser condescendente, conivente com o erro? Nós trabalho, né, primeira pessoa, numa unidade que lida com o bolso do contribuinte. As pessoas geralmente chegam lá com auto de infração, com recolhimento de multa, e aí a gente tem que entender sorrindo e explicar para a pessoa passo a passo. E quando não tem mais como recorrer, que a pessoa tem que recolher, às vezes multas até um tanto altas. Para o meu bolso tudo é alto. Meu Deus do céu. Ainda uma vez brinquei com o contribuinte. Eu que não tenho um pardal para dar água. Falei para a pessoa, para mim é muito. Mas nós temos que atender. E não poucas vezes, qual não foi o nosso constrangimento depois de um atendimento mais firme? E a pessoa falou assim, eu já assisti uma palestra sua. Falei, verdade. Não me diga, aonde foi? E aí a gente tenta encaixar aquilo que é possível dentro da nossa vergonha, não é? Mas isso acontece. Então eu dizia, novamente lá para o meu querido Arthur Valadares, há algo de diferente entre os cristãos primitivos e o nosso comportamento de hoje. Porque nós nos permitimos muito ainda nos entregarmos à queixa, à maledicência, à crítica. Nós acusamos aos nossos irmãos por ciúme, por despeito, às vezes por inveja. Por que nós ainda estamos com essa consciência adormecida? A resposta, talvez todos queiram a resposta, não é? Uma delas, para o nosso próprio espírito, uma das mais significantes que eu nunca mais esqueci, nunca mais, está ainda presente no livro já citado, Paulo e Estevão. Quando Saulo volta do deserto, já convertido na estrada damascena, passou ali 3 anos com Aquila e Prisca, volta renovado, ainda com as mãos vazias de boas realizações, é verdade, mas aprendeu novamente no tear rude a sua profissão de juventude. A primeira lição de humildade e paciência foi procurar os irmãos do caminho, Pedro lá na casa do caminho, em uma das saídas de Jerusalém, e o apóstolo e os outros, obviamente, tinham ainda a ideia do sanhoso doutor da lei, não lhe permitiram ali pernoitar. Pedro ponderou com os amigos e disse, volte amanhã, mas ele estava esquálido, doente, faminto. Foi procurar o pai e recebeu a direção da rua como gratidão. E andando um pouco mais, ele tombou em uma esquina convalescido. Então ele teve um desdobramento. Eles viram uma região rarefeita, de muita paz. E viu se aproximar os 2 irmãos, Estevão e Abigail. Estevão, a sua vítima. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Depois do Cristo, queridos.
foi o primeiro cristão a ser martirizado, Estevão. Paulo tentou se ajoelhar diante dele, Estevão levantou e falou: não faça isso. Quem de nós não tem um passado com mácula? Puro somente Jesus. Abigail então se aproximou dele e disse: Saulo, por que choras quando a tarefa apenas começa? É preciso, Saulo, ser fiel a Deus. Ainda que o mundo inteiro se volte contra ti, terás o tesouro inesgotável de um coração fiel. E aí ela arrematou de uma maneira belíssima. Esvazia o teu pensamento de todos os enganos terrenos. Quando esvaziares o pensamento até a última posca, até a última gota das ilusões do mundo, Jesus encherá o teu espírito com as claridades divinas. E aí eu falei: é isso que nos falta. Porque João já nos advertiu, João apóstolo, o evangelista: quente ou frio, morno não serve. A gente está meio morno, né? Eu vou, mas eu amo, mas eu amo mais ou menos. Se eu amar hoje, na próxima eu vou tentar melhorar. A gente sabe que tem próxima reencarnação e desperdiça essa, não é? E nós não podemos fazer, ou melhor, podemos, mas não devemos. Porque quantas vezes a expiação do Espírito já começa na erraticidade. E como ele desperdiçou o tempo aqui, ele implora para voltar e não é definido, não é aceito. Ele desperdiçou, agora vai passar um tempinho lá, maturando, queimando um pouco as ilusões terrenas, que não queimou aqui, enquanto encarnado. Então essa é a resposta. O nosso espírito ainda está muito envolvido com as ilusões da terra. Muito envolvido. Nós nos machucamos por quase nada. Nós nos ferimos por quase nada. Qualquer unha encravada, a gente vai implorar a espiritualidade de socorro. Quando a gente vê Estevão, por exemplo, sendo lapidado, meu Deus do céu, aquela mensagem, aquele momento é dos mais significativos. Está sendo lapidado por Saulo de Tarso, que está ali na sacada. E de repente ele vê um homem de majestática beleza se aproximar. E pela descrição que ele lembrava de Simão Pedro, era o Cristo, com certeza era o Cristo, só podia ser. E o Cristo, em vez de olhar para Estevão martirizado aqui, olhava lá para Saulo, meneando a cabeça negativamente, com um olhar profundo de tristeza. E Estevão, em vez de pensar: mas eu estou aqui morrendo por ele, e ele está olhando para Saulo, não, ele faz diferente. Ele olha para Saulo, olha para o Cristo e percebe tudo. E ele diz: Senhor, não imputes a Saulo esse drama, essa culpa. Ele não vos conhece, eu conheço. Quando eu li aquilo, eu falei: meu Deus do céu, é uma coisa de outro mundo, muito distante da nossa realidade. Quanto tempo nós temos? Não temos um tempo. Para vocês poderem entender, nós não somos exemplo pessoal, mas vou colocar aqui um exemplo que aconteceu comigo há alguns anos, onde nós tentamos e oramos muito para não cair em tentação, para não usar mal o poder que Deus nos concede. Há alguns anos, eu visitava meu irmão aqui na cidade, e eu parei numa vaga na frente da casa dele, ou melhor, um pouco antes do portão da casa dele, em frente a uma mercearia. Era um aniversário de família, estava esperando os meus pais chegarem, minha outra irmã chegar. E a hora que eu desci, veio o dono da mercearia e falou assim: você vai parar o carro aí? Eu falei: vou. Já estava fechando o carro, limpando o carro. Não vai não. Eu falei: mas por que não? Não, porque daqui a pouco chega minha cunhada, a gente vai jantar, você pode tirar o carro. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, só garagem. E uma ladeira. Falei: meu Deus, onde eu vou parar esse carro? Não argumentei,
entrei no carro, dei a volta no quarteirão, parei um quarteirão para cima, na transversal, e vim descendo a ladeira. E conforme eu vinha descendo, o homem velho veio surgindo no pensamento. Comecei a pensar assim: esse moço não sabe onde eu trabalho. Com certeza ele não deve ter licença. Nunca vi esse endereço lá. Vou falar com ele. E ao mesmo tempo minha consciência falava: deixa isso para lá, meu filho. Entra lá, vai se divertir com a família. Eu vou falar com ele. Ah, vou. Amanhã eu pego o endereço, eu abro uma reclamação, passo para o meu supervisor e algum fiscal aqui. Isso não vai ficar assim. E a minha consciência falando ao mesmo tempo: deixa isso para lá, meu filho. E eu passei na frente, gente. Eu olhei para aquele homem: se a lei dos fluidos funciona realmente, ele deve ter se sentido mal naquele momento. Eu falei: agora ele vai começar a tremer. E assim, foi tão difícil para mim, porque a parede do meu irmão com a mercearia era essa coluna aqui. Então dava para eu fazer assim, olhar para a mercearia e olhar para a garagem do meu irmão para ver se ele estava vindo depois da campainha apertada. E eu orando para ele abrir logo o portão, para eu não ceder à tentação de entrar ali e fazer alguma coisa que eu iria me arrepender profundamente. Aí meu irmão chegou, eu entrei. Aí eu achei que ia acabar por ali, mas não acabou. Porque meu cunhado chegou depois, com o carro dele importado, e parou ali na frente e o rapaz não falou nada. E o meu cunhado é bem maior do que eu. Eu falei: mas peraí, duplo preconceito pelo carro e pela postura física. Por quê? Ele falou: esse daí eu dou conta, né? No empurrão ele cai. Mas o meu cunhado não ia dar certo, ele queria argumentar. E aí eu fiquei mais constrangido. E na hora de sair, ainda os meus familiares falaram assim: cadê seu carro? Eu falei: tá lá em cima. Aí eles brincaram: quer carona? Ai, gente, a mercearia aberta. Eu falei: agora eu vou conversar com esse moço. Mas eu orei bastante a Deus. Fui subindo, palmo a palmo. Algumas pedras, eu falei: só falta eu tropeçar aqui agora. Aí vai ser demais, você vai me desculpar. Mas eu fui embora, não tenho meu carro, não fiz nada, não protocolei reclamação. Dou aqui a minha palavra dentro da espiritualidade desta casa. Não fiz nada. Mas que foi difícil. Então, meus queridos, nem sempre a gente vence. Foi difícil. Mas é possível. Em outras oportunidades, lá mesmo na unidade, nós falhamos. Como já mencionado aqui, eu conheço uma palestra sobre, meu Deus, eu falava sobre o quê? Não é? E nós temos essa responsabilidade diante do despertar com o Evangelho. Então hoje, o que me ajuda muito nesse pensamento de Abigail, é eu sempre imaginar aquela resposta presente em O Livro dos Espíritos, em todas as suas ações. Imaginai que o Senhor vos observa. E é fato. Nós achamos, e esse argumento do Arthur também foi muito interessante, nós dividimos, não é? Nós achamos que aqui nós somos o espírita, e lá na rua nós somos a pessoa comum. Na unidade onde trabalhamos, no nosso trabalho, somos a pessoa comum. Mas é a mesma coisa, não é? Aqui nós somos a mesma pessoa, o mesmo cidadão, que estamos na tentativa de ascensão para o Cristo, assim como em casa, assim como nas ruas. E o trânsito nos exige uma paciência considerável, não é? Dentro do nosso trabalho, em todos os lugares. Então possamos despertar para Jesus antes do inferno das nossas existências. Disse ainda Paulo de Tarso, não somente despertai, ó tu que dormes, foi o que Paulo de Tarso nos advertiu. Mas ele também nos advertiu para a nossa conclusão. Venham antes do inverno. Vamos até o Cristo. Subamos até o Cristo. Ascendamos até o Cristo antes do inverno. O que significa o inverno das nossas existências.
o sofrimento. Enquanto a situação ainda está amena. Porque quando o sofrimento bater a nossa porta e nós tivermos construído a nossa casa na rocha sólida do Evangelho, nós saberemos o que fazer. No exercício de fé, nós poderemos dizer como Paulo lá no final da sua existência, quando ele pôde dizer, diante daqueles que o observavam de uma maneira atônita, tamanha a sua firmeza: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. É isso que nós precisamos fazer. Combater o bom combate vencendo as nossas más inclinações. Terminar a corrida é o término da vida, que estava ali se findando, a vida física. Ele iria prestar contas, mas ele guardou a fé. Não guardar na gaveta, guardou no coração. Vivenciou a fé. Fé é sinônimo de confiança. Agindo assim, nós despertaremos, nós ascenderemos para o Cristo, faremos a nossa ascensão para Ele, e nós, enfim, conseguiremos a nossa vitória com o Mestre, para o Mestre e pelo Mestre. Pelo convite generoso que a casa oferece, na pessoa da nossa querida Gabi, que hoje aqui não está, já me informou que não estaria, mas um beijo para ela. Pela atenção de todos, agradecemos de todo o coração, de todo entendimento. Muito obrigado.